Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Thiago e eu sou instrutor de vídeo digital, agora numa mesa muito mais confortável. Bom, vamos lá. O que eu vou fazer aqui hoje com vocês? Hoje eu vou contar pra vocês a história de como surgiu o cinema, quem criou, por que criou, como foi que aconteceu e a chegada da TV aqui no Brasil na década de 50 por um grande empresário, beleza? Então se você quer saber como aconteceu, e eu sou formado nisso, né? Então as histórias aqui pra mim são todas frescas na cabeça. Se você quer saber como aconteceu tudo isso, fica comigo que depois da vinheta eu conto tudo pra vocês. Gente, aproveitando então, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative as notificações, deixa o like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas que você puder, beleza? Assim ajuda o engajamento. O engajamento no YouTube tá muito difícil. As impressões quase que não saem do lugar. Mas vamos lá. Como começou tudo isso? Dois irmãos, Jean-Louis e Auguste Lumière, eles herdaram do pai uma fábrica de filme fotográfico. Então o pai deles morreu e deixou essa fábrica para eles. Então eles eram dois magnatas na década lá na França, certo? Por esse nome já dá para perceber, né? Jean-Louis e Auguste. Então eles estavam lá na França. Não tenho certeza se era Paris, mas eu sei que era França. E aí eles resolveram apostar que em algum momento do galope do cavalo, o cavalo ficava com as quatro patas no ar. Pessoas que tem muito o que fazer, né? Pessoa quando ela é muito atarefada, ele faz esse tipo de aposta. Aí eles apostaram e foram fotografar. Como é que eles vão provar que o cavalo ficava com as quatro patas no ar? Foram fotografar o cavalo, né? Então eu não sei como fizeram para fotografar o cavalo na raia. Eu sei que eles conseguiram fazer tudo num único filme, tá? Eu cheguei a ver muito tempo atrás uma máquina fotográfica a corda que você dava corda na máquina e ela saía disparando foto. Não sei se isso já existia na época dos Lumière, mas eu cheguei a ver essa câmera e achei super interessante. Era a corda. A corda a gente sabe que é uma coisa que existe há muito tempo. Você dava corda na máquina e ela saía disparando foto. Achei bem legal. Bom, não sei se foi isso que usaram, eu não faço ideia realmente de como fizeram, porque nenhum historiador entra em detalhes sobre essa coisa do filme fotográfico. A única coisa que se sabe é que se fotografou o cavalo na raia, e aí, analisando o filme fotográfico, sentiram a sensação de movimento do cavalo, como se o cavalo estivesse galopando ali no filme fotográfico. O que eles resolveram fazer então? Vamos criar um equipamento que faça essa coisa proposital e não acidental, como a gente fez. Então começaram a estudar, ele e os funcionários deles, né, porque eles tinham uma fábrica, então eles tinham muitos funcionários, eles e os funcionários começaram a estudar e chegaram no equipamento chamado cinematógrafo. O cinematógrafo nada mais era do que uma máquina fotográfica que tirava várias fotos por segundo, certo? Então você tirava uma manivela e aquela manivela era possível tirar 12 fotos em um segundo. Então em um segundo só tirava 12 fotos. E foi isso que... Esse foi o primeiro equipamento de filme da história, certo? O cinematógrafo. Os Lumière acharam que o cinema era uma coisa que não tinha futuro, que não ia chegar, que não ia dar em nada. Então eles não patentearam o cinematógrafo. E saíram por aí mostrando a invenção deles em círculos itinerantes. Olha só, o cinematógrafo, não sei o quê. E a primeira exibição, né, a ideia foi concebida em 1889. E a primeira exibição do primeiro filme da história, que é o trem chegando na estação dos irmãos Lumière, é de 1895. Tem no YouTube, se você procurar você acha, mas eu ainda vou mostrar um pouquinho dele aqui no telão, tá? Esse telão que está aqui atrás de mim, eu vou mostrar um pouquinho desse filme. E esse foi o primeiro filme exibido na história. Mas, por que os Lumière acharam que o cinema não tinha futuro? Porque não dava para contar uma história. Era só, sabe, pequenas filmagens bestas, um cara brincando com uma mangueira na rua, o cara perseguindo um cachorro, sabe, uma coisa assim? Não tinha uma história, não tinha uma narrativa, era só pequenas filmagens soltas, né? O trem chegando na estação. Então eles acharam que aquilo não ia dar em nada e nem esquentaram a cabeça com isso. Acontece que, nessa coisa de ficar viajando o mundo para mostrar a sua invenção, um homem lá nos Estados Unidos, chamado Edwin Porter, pensou, seria possível cortar um filme e depois cortar uma outra ponta, juntar esses dois filmes desconexos e contar uma história? E ele fez essa experiência. Em 1903, quer dizer, o primeiro filme foi exibido em 1895, né? Em 1903, Edwin Porter
lança o primeiro filme editado da história, que é a vida do bombeiro norte-americano, The Life of the American Fireman, tá? Tem no YouTube também, pode procurar que você vai achar, mas eu também vou deixar rolando um pedacinho do filme aqui no telão, tá? Esse é o primeiro filme editado da história. É o primeiro filme que foi exibido contando uma historinha com corte de câmera, certo? Uma hora mostrava os bombeiros, outra hora mostrava a mulher no prédio em chamas, e foi fazendo isso, criando o quê? Uma tensão emocional. Foi criando uma torcida para que os bombeiros chegassem a tempo e salvassem aquela mulher, porque ele fez essa coisa, esse jogo de câmera, criando uma tensão, criando uma torcida para que as pessoas pudessem ser salvas do incêndio. Esse foi o primeiro experimento de Edwin Porter. O segundo experimento do Edwin Porter foi The Train Robbery, né, o roubo do trem. Esse filme, ele experimentou mais planos, ele experimentou mais sequências, foram criadas alguns planos que até hoje se usam, o plano próximo, o primeiro plano, o plano de conjunto, o plano americano, se bem que o plano americano foi mais para a época dos westerns. Mas, enfim, começou-se a criar, então, vários planos que até hoje se usam. E ele fez muito mais experiências e muito mais planos diferentes nesse Train Robbery, que vocês viram também um pouquinho do filme aí no telão. Essa foi a segunda experiência do Edwin Porter. Depois o Thomas Edison, que adorava pegar as coisas dos outros e botar o nome dele, entrou no meio, fez a Edison Filmes, e o Porter, que era funcionário dele, lançava todos os filmes que ele fazia pela Edison Filmes. Isso em 1903 até 1905, mais ou menos 1906, que aí todo mundo começou a contar história, todo mundo começou a cortar filme, aí a coisa ficou um pouco mais conhecida pelas pessoas, porque surgiu uma nova profissão. Que profissão que era essa? Cineasta. Era um cara que pegava uma câmera com um filme, certo? E aí com um pequeno roteiro ele filmava as coisas, mas o cinema era todo mudo. E era muito mais fácil fazer cinema nessa época, porque você não precisava se preocupar com o áudio. Sempre tinha um pianista ali no teatro tocando, de acordo com a cena que ele via na tela, ele tocava ali no piano, e isso era muito interessante. E o diretor podia falar à vontade com os atores, porque era mudo, não saiu o áudio de ninguém. Acontece que lá em 1927, se não me engano, se eu não estou ficando muito louco, é 1927, apareceu o primeiro filme falado da história, que é o Cantor de Jazz. O Cantor de Jazz, em 1927, apareceu e foi o primeiro filme falado da história. Se você quiser ver uma referência ao Cantor de Jazz, assista Cantando na Chuva. Cantando na Chuva é um clássico do Gene Kelly, Donald O'Connor, Debbie Reynolds, que era a mãe da Carrie Fisher, certo? Então, se você quer saber quem era a mãe da Carrie Fisher, que é a Princesa Leia de Star Wars, é a Debbie Reynolds, ela está nesse filme. Então, Gene Kelly, Donald O'Connor e Debbie Reynolds estrearam Cantando na Chuva, né? Singing in the Rain. E neste filme Cantando na Chuva tem uma referência clássica ao cantor de jazz, porque no filme Cantando na Chuva eles mostram exatamente essa transição do cinema mudo para o cinema falado. É muito interessante, assista Cantando na Chuva, que é muito legal. Eu gosto muito desse filme, então vale muito a pena ver, porque conta essa transição, exatamente no momento dessa transição, enfim, e a coisa da dublagem. É muito legal mesmo. Bom, isso foi em 1927. Só que a tecnologia foi melhorando e as pessoas começaram a querer ter essas coisas em casa, certo? Bom, aí apareceu o Super 8, algumas pessoas tinham um projetor, aí conseguiam pegar o Super 8 e passar lá em casa. Então algumas pessoas ainda lá na década de 60, 70 já começaram a ter esse tipo de equipamento. Mas, anteriormente a isso, em 1950, mais precisamente no dia... Deixa eu ver quando foi que lançou mesmo, foi no dia 18 de setembro? No dia 18 de setembro de 1950, Francisco Assis Chateaubriand lança a TV Tupi. Foi a primeira TV aqui no Brasil, toda a programação ao vivo. As pessoas se reuniam na casa umas das outras para assistir televisão, porque era quase um evento social, certo? Quase ninguém tinha televisão, pouquíssimas pessoas tinham. Então as pessoas se reuniam na casa umas das outras para assistir televisão. Toda a programação ao vivo, eu acho que nem era diária a coisa, depois ficou. E aí, para poder alimentar tudo isso, os profissionais de rádio foram todos remanejados para a TV Tupi, para que a TV pudesse funcionar toda ao vivo. Algumas coisas foram improvisadas ali na hora. Eu lembro que aquele ator que fazia o Zé Bonitinho, não o Matheus Solano, o original, ele disse que
teve que fazer uma improvisação, e aí quando ele fez câmera close, ele chamou o câmera, né? Ele fez câmera close e chamou o câmera aqui assim, e aí o câmera empurrou, né? Porque o que acontece? Não tinha esse movimento de zoom na câmera. A câmera ela tinha algumas lentes que você girava uma manivela e a lente trocava. Uma lente macro, uma lente micro, uma lente olho de peixe. Então ele girava aqui a manivela e as lentes trocavam. Acontece que ele não podia girar a manivela enquanto a câmera dele estava no ar. Então ele empurrou a Dolly é o carrinho onde fica a câmera, né? Empurrou a Dolly até o cara e ele fez câmera close. Essa é a história que se conta. Bom, então Francisco Assis Chateaubriand lançou a TV Tupi no dia 18 de setembro de 1950. Acontece que, por ser tudo ao vivo, algumas coisas não apareciam na televisão. Então, um sujeito lá nos Estados Unidos, como sempre lá nos Estados Unidos, sempre nos Estados Unidos, um sujeito chamado Charles Ginsberg inventou um aparelho chamado VTR, Videotape Recorder. Era um trambolho, era um troço do tamanho dessa mesa. Vocês não estão vendo o tamanho da mesa, mas a mesa mais ou menos está desse tamanho aqui, né? Deixa eu ver aqui pra cá, né? Então, aqui, pronto. Era um negócio do tamanho dessa mesa, com 2 monitores e fitas magnéticas, onde ele conseguiu jogar na fita magnética, que até então era usada apenas para áudio, ele conseguiu jogar imagem também. Então ele conseguiu jogar áudio, imagem e fitas magnéticas. Não tinha mais a necessidade de filmar tudo, sabe, usar rolos de filme. O filme era muito caro, depois tinha revelação, tinha uma série de outras coisas que você tinha que fazer para você poder assistir um filme, ainda que fosse em preto e branco. Depois que veio o filme colorido, então apareceu a colorização, enfim, é uma treta desgraçada, depois eu conto tudo para vocês. Então Charles Ginsberg inventou o VTR, Videotape Recorder. Vendeu o primeiro em 1951 por $50 mil, e aí o mundo ficou conhecendo o VTR. O VTR chegou aqui no Brasil no final dos anos 50, no comecinho de 60, certo? Entre 59 e 60. E o primeiro programa editado na TV brasileira, tá? Na TV Vanguarda, foi o teleteatro, não era telenovela na época, o teleteatro chamado Hamlet, de Shakespeare, tá? Então, eles pegavam peças de pessoas famosas, encenavam essas peças e tudo isso era transmitido pela televisão. O primeiro que foi gravado e editado na TV brasileira foi uma filial da Tupi, a TV Vanguarda, onde eles fizeram o teleteatro Hamlet. Isso, finalzinho de 59 e comecinho de 60. Depois, Juscelino resolveu inaugurar Brasília. Olha só que interessante, no dia da inauguração de Brasília, com a chegada do VTR, claro que depois foi mudando, né? As fitas de 1 polegada foram para meia polegada, depois veio a quadriplex, depois veio o Matic, enfim. Então as fitas foram melhorando, os equipamentos foram melhorando. E na época de Juscelino Kubitschek, se não me engano, ainda era quadriplex, o cara foi até Brasília, gravou tudo e depois ele mandou esse material para São Paulo. E no telejornal noturno, no dia da inauguração de Brasília, foi possível mostrar as imagens da inauguração quando ela foi inaugurada, graças ao VTR, graças à invenção do Ginsberg, que foi feita lá em 1950, lá atrás. Beleza? Bom, vamos lá. Acontece que o mercado consumidor queria muito ter esse tipo de equipamento. Quem é o mercado consumidor? Nós, meros mortais. Então você, eu, pessoas que não estão no mercado broadcast, não estão no mercado de televisão. E aí as mídias foram evoluindo e a gente foi só ficando para trás. A gente ficou muito preso ao Super 8 por um tempão, certo? Que nem eu falei, na década de 70, mais ou menos, as pessoas conseguiam contratar esse serviço, que era fita, era filme, na verdade. Então você filmava o evento, depois você tinha que revelar o filme, tinha que colorizar o filme. Mesmo treta que tem nos 35 e 16mm, a gente fazia com o Super 8. Só que você pegava esse material e ele mandava para uma ótica, que a ótica fazia essa revelação. Se você não sabe do que eu estou falando, assista Super 8 de Steven Spielberg, tá? É um filme sensacional, eu tenho o DVD também. Todos esses filmes que eu estou mostrando para você, tá? O que eu não peguei na internet porque é de domínio público, eu tenho o DVD original. Então eu também tenho o Super 8, excelente filme, tá? Produção executiva de Steven Spielberg, vale muito a pena assistir. E nesse filme ele conta um pouco a história da molecada que queria ser cineasta, pá, então fazer maquete, tinha um Super 8 em casa, usava a câmera do pai, enfim, aquela coisa toda que muita gente da década de 80 e 90 fez também, só que aí com as câmeras VHS, certo?
as famosas VHS, saudosas VHS, não existe mais nada disso VHS para mostrar no mercado. Eu gostaria muito de ter uma câmera VHS para mostrar aqui para vocês, mas infelizmente eu não tenho. As nossas a gente se livrou, não tinha mais utilidade e a gente se livrou das câmeras. Bom, aí o que acontece é o seguinte, a gente queria uma coisa melhor. Tanto que depois apareceu o VHS, mas a gente não tinha acesso ao VHS ainda, porque ele ainda não existia. A gente estava preso ao Super 8. Então a Sony, percebendo que o mercado consumidor estava crescendo e estava ansiando por esse tipo de equipamento, lançou a Betamax, que era a irmã gêmea da Beta SP, certo? O que era a Beta SP? A Beta SP era para o mercado broadcast, tinha muitas funções, tinha o Jog Shuttle, tinha gravação de timecode, tinha coisas excelentes. A Beta SP era excelente, um equipamento fora de série, com vários recursos. Eu já trabalhei com vários tipos de Beta SP e, olha, realmente é um equipamento que eu fiquei babando quando conheci. E a Betamax, que não era igual à sua irmã gêmea, porque não tinha timecode, não tinha nada disso, mas era para o mercado consumidor. Mas, na época, no nosso país, inflação galopante, certo? O dólar disparado, mesmo a Sony lançando a Betamax para o mercado consumidor, que lá nos Estados Unidos vendeu que nem água, aqui no Brasil não vendeu quase nada. Existiam algumas locadoras Betamax que o cara, além de alugar a fita, alugava o equipamento, porque você não tinha, porque era muito caro. Aí então, a JVC, percebendo que a Betamax não ia pegar nos países onde a inflação era muito grande e o dólar era muito alto, lançou o VHS, que é o Video Home System. O VHS nada mais era do que a mesma coisa que a Beta, só que uma qualidade inferior, certo? Aonde o cara que tinha uma câmera VHS conseguia gravar o seu evento, conseguia passar na televisão e ficava feliz, mesmo com aquela qualidade horrorosa, aquela qualidade medonha do VHS, principalmente quando era uma cópia. O VHS original às vezes não era ruim. Não era ruim, o VHS original até que tinha uma boa resolução, ele trabalhava nessa resolução de 720 por 480, mas ele trabalhava com linhas, não trabalhava com pixels. Então ele ainda tinha esse problema, né, de 32 linhas e não sei quantas linhas, tinha essa coisa. Mas era o que tinha na época, que o pessoal adorava e todo mundo fazia, e aí o videocassete, que é o como a gente chama de forma caseira, o Video Home System, o VHS Player, o pessoal chama de videocassete. O videocassete ganhou, então, o espaço, ficou 20 anos no mercado, se bobear até mais, certo? Todo mundo tinha um VHS em casa, algumas pessoas tinham mais de um VHS em casa, e todo mundo assistia vários filmes, vários tipos de programação. As pessoas gravavam os programas, vamos supor que a pessoa ia sair para um jantar, um encontro importante, um evento social, mas ia passar algo que ele queria ver na televisão. Ele programava o videocassete e aí era possível você gravar a programação da TV no videocassete para quando você chegasse em casa, assistisse. Como é a programação, essas programações aí dessas TVs pagas, tipo NET, Sky, que tem a possibilidade de você gravar o material, isso aí já é uma coisa que vem lá do VHS, lá das antigas, entendeu? Bom, o VHS ele tinha 3 velocidades de gravação, já que eu estou falando de gravação, ele tinha 3 velocidades de gravação: SP, EP e LP, tá? Em alguns SLP. Como é que funcionava então? SP Standard Play, beleza? Então Standard Play. A fita, então você comprava uma fita, por exemplo, T120, o T era o tempo e 120 era 120 minutos. Você comprava uma fita T120, que vendia em qualquer lugar, cara, vendia em banca de jornal, vendia em padaria, onde você ia tinha gente vendia fita virgem de VHS. Aí você chegava, comprava uma T120, a própria fita já tem informação que aquela fita tem duração de 2 horas se você gravar em SP, que é o Standard Play. Então você punha lá em SP, que era a melhor qualidade inclusive, e você gravava 2 horas de material sem estresse, sem problema, certo? Sempre tinha uma folguinha ou outra, mas era 2 horas de material. Se você quisesse estender de 2 para 4 horas, você colocava em LP, que era o Long Play. O Long Play, então, você dobrava, você então pegava de 2 e colocava 4 horas, a fita, ela rodava mais devagar, compactava mais o vídeo, a qualidade caía, mas você conseguia assistir o seu programa tranquilamente. Então você punha lá o LP e ok. Agora, se você quisesse pegar essa fita de 2 horas, que foi construída para rodar 2 horas, e colocasse para 6 horas, você usava o Extended Play, que é o EP.
O EP, ele triplicava o valor original da fita. Se a fita dura 2 horas, você botou ali 6 horas. Aí a fita rodava mais devagar ainda, o vídeo ficava mais compactado, a qualidade ficava pior e você mal sabia que estava criando a primeira versão do MPEG compactado na história. Quando você gravava o seu VHS em EP, você jogava a qualidade do vídeo lá no subsolo do inferno, mas você conseguia assistir o seu material, certo? Naquela época, assim como hoje, muita gente ainda é assim, não se prezava pela qualidade, e sim pela possibilidade de você assistir aquilo que você quer, mesmo que em baixa qualidade. Bom, o tempo passou, chegou o DVD. E o DVD, gente, não se engane, não é Digital Video Disc, não. É Digital Versatile Disc, porque nós temos DVDs de dados e DVDs de música. Então, o V não é de vídeo, é de versátil, tá? Disco digital versátil. O DVD nada mais era do que o quê? Você agora estava mandando o material para a TV em pixels, por isso que depois as televisões tiveram que melhorar e trabalhar em pixels também. Você então pegava e você transformava coisas que eram captadas em câmeras assim, ó. Essa câmera aqui, isso aqui é uma câmera mini DV, tá? Essa câmera aqui era responsável por fazer material que ia parar dentro de um DVD. Essa câmera aqui, ela gravava em 720 por 480 e quando você colocava no modo wide, ela gravava de 856 por 480. É uma câmera digital, tá? É uma mini DV, é uma câmera digital, mas ela não é HD, né? A qualidade dela, a resolução dela é baixa, mas ela é digital, tá? Então eu vou explicar para você um pouquinho dessa coisa que as pessoas confundem. HD não significa que é digital, tá? O HD é definição, é High Definition. Essa câmera, ela é digital, mas ela é SD, ela é Standard Definition, certo? Então ela trabalha nessas duas resoluções, 720 por 480 ou 856 por 480, e o HD trabalha 1280 por 720 ou 1980 por 1080. É 1920 por 1080, entendeu? Então, assim, existe essas resoluções é o que define a qualidade do vídeo que você está assistindo. A tecnologia foi chegando a esse ponto. Se você achou interessante essa história aí, hoje em dia a gente tem 4K, IMAX, aí agora as resoluções elas vão só aumentando a perder de vista. O IMAX, para você ter uma ideia, é 12.000 por 8.000 pixels, é muita coisa. Não existe nenhum telão capaz de reproduzir isso, tanto que você vai na sala de cinema do IMAX, ela é toda diferente e o material vai sendo jogado no teto, certo? Então ele começa aqui no chão e vai lá pro teto, a cadeira ela meio que deita. Por quê? Porque o IMAX é uma resolução muito grande, então as salas são adaptadas. Enfim, então é isso, tá? O cinema começou por uma aposta, os criadores do cinema não deram bola, os cineastas que apareceram começaram a desenvolver as técnicas de corte, de edição e tudo mais. Depois tudo foi pro magnético, aí a tecnologia foi melhorando, quadriplex, o Matic, Beta, Beta SP, Betamax, VHS, DVD, e hoje nós temos o HD, né? O DVD também ficou um bom tempo no mercado, e agora nós temos o HD, e agora é tudo feito pelo computador, certo? Então eu tô gravando, quando eu olho para cá, tá, eu tô olhando para o meu retorno, eu tenho um computador aqui do meu lado, onde eu vejo a imagem. Embora a minha câmera mostre o meu retorno, eu olho para cá, vejo a imagem com mais qualidade no computador, certo? Que é o ideal. Se você gostou dessa história, se você achou interessante, se você gostaria de ver mais coisas a esse respeito, tá? Deixa aqui nos comentários, que o seu comentário é muito importante, eu leio todos os comentários, então gente, não deixe de comentar no vídeo, que o comentário faz parte do vídeo, beleza? Não se esqueça também, se não é inscrito, inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like e compartilhar esse vídeo. Eu sei que já falei isso no começo, mas é sempre bom relembrar, certo? Galera, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, tá? Se você chegou até o final, deixa a hashtag Cinema 2022. Deixa a hashtag. Não, vamos pensar numa hashtag melhor? Vamos pensar numa hashtag melhor. Ah, já sei. Cheguei no final. Bota aí a hashtag Cheguei no final, tá? Se você chegou até o final. E a gente se vê onde? No próximo vídeo. Um grande abraço e até lá.